fotossistemas, tá? Então vamos lembrar o seguinte, eu vou ter o PS1, PS1 é a sigla para fotossistema 1, fotossistema 1, tá? Essa fotossistema 1, ele tem a clorofila P700 como aquela mais importante do seu centro de reação, tá? O PS2 é o fotossistema 2, fotossistema 2, a clorofila dele chama-se P680, tá? Então é isso. Lembra que fotossistema era aquela estrutura que tinha o complexo antena, mais o centro de reação que ficava nos tilacoides. Aí eu tenho o seguinte, ó. O PS1 funciona sozinho. O PS1 funciona sozinho. Quando ele funcionar sozinho, nós vamos dar o nome de fosforilação cíclica. Cíclica. Tá? Então, fosforilação cíclica. Lembra que eu falei que era a fosforilação? Era a formação de ATP. Tá? Formação de ATP. Então, por exemplo, quando o fotossistema 1 trabalha sozinho, ele forma ATP, beleza? Aí eu tenho o PS2 trabalha em conjunto com o PS1. Tá? O PS2 não tem a possibilidade de trabalhar sozinho, ele trabalha em conjunto com o PS1. Eles são conectados, como se fosse uma engrenagem, tá? Então o PS1 trabalha independente do PS2 e o PS2 trabalha em conjunto, ele depende do PS1. Aqui eu vou ter um processo chamado de fosforilação acíclica. Fosforilação acíclica, ok? Ela forma ATP e o elétron que foi liberado no começo não retorna, tá? Eu vou explicar a diferença entre as duas, por exemplo. Então, primeira coisa, vou falar um pouquinho sobre a fosforilação cíclica. Fosforilação cíclica. Tá? Então vamos lembrar onde nós estamos. Nós estamos numa membrana do cloroplasto que eu chamo de tilacoide. Estamos numa membrana do cloroplasto que eu chamo de tilacoide. Aqui nós vamos ter moléculas transportadoras de elétrons, tá? Que eu vou chamar de citocromos. Citocromos, ok? Eu vou ter aqui o nosso querido PS1, que é o fotossistema 1. E lá no centro do PS1, eu tenho a nossa querida clorofila P700. Aqui é a P700, tá? É a P700, beleza? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Eu vou tentar simplificar o processo, tá? Vamos pensar que a luz está iluminando o cloroplasto, está iluminando a clorofila, está iluminando o PS1. Aqui em cima, lembra que eu tenho um monte de clorofilas e carotenos, tá? Um monte de clorofilas e carotenos que estão sendo iluminados ao mesmo tempo, ok? Bom, a clorofila é uma molécula fotossensível.
A luz tem partículas de energia. Como é que chama as partículas de energia que vem na luz? Fótons, tá? Então, quando a gente recebe luz, a gente recebe energia, esses fótons de luz. Então, o que acontece? Quando a clorofila começa a ser iluminada, ela começa a receber energia. E ela começa a entrar num processo que a gente chama de ressonância. É como se a clorofila começasse a vibrar. Então, pensa que ela está no escuro, ela está parada. Começou a receber luz, ela começa a vibrar, ela começa a entrar em ressonância. Ela vai recebendo energia. E essa energia vai aumentando, essa vibração vai aumentando. Ao ponto de, quando ela chegar numa vibração máxima, ela dispara um elétron. Um elétron ganha tanta energia que ele escapa da clorofila. Ele sai da clorofila. Tá? Ele é transferido para uma outra molécula receptora. Ok? Então, o que acontece aqui, gente, basicamente é o seguinte. Vou dar 2 exemplos. Tá? Pensa que eu estou numa sala, eu estou no centro dessa sala e vocês todos estão com espelhos voltados para mim. Não é bem assim, tá? Mas é para como se fosse. Então pensa que a luz vai batendo aqui, vai excitando essa molécula de clorofila que vai mandar energia para o centro de reação, para o centro de reação, para o centro de reação. Então a P700 ela vai vibrando e vai se excitando, tá? Outro exemplo, é como se eu tivesse numa sala um monte de ratoeiras armadas com bolinhas de ping-pong. Pensa nesse experimento que curioso. Eu armo uma ratoeira e coloco uma bolinha de ping-pong. Armo uma ratoeira e coloco uma bolinha de ping-pong. Aí eu espalho a sala inteira com as ratoeiras armadas com uma bolinha de ping-pong. Vai ter um efeito cascata. Se eu chegar e jogar com tudo uma bolinha de ping-pong na ratoeira, tal, ela vai desarmar e jogar a bolinha para cima. A hora que essa bolinha cair, ela vai desarmar outra ratoeira, que vai desarmar outra, e vai liberar uma liberação de energia gigantesca aqui na sala. Tá? Então é como se fosse assim, ó. A luz faz vibrar essa clorofila, que faz vibrar essa, que faz vibrar essa, que faz vibrar essa, que faz vibrar a P700. E a hora que a P700 vibra, ela solta um elétron. Ela libera, liberou um elétron. Tá? Esse elétron não vai ficar solto aqui. Ele vai ser capturado por uma molécula que vai transferir elétrons. Aí ele faz o quê? Transfere elétron para esse citocromo. Esse transfere para esse, que transfere para esse. Nós já vimos esse filme, tá? Citocromo que rouba de um, que rouba do outro, vai transferindo elétrons. Ao mesmo tempo que transfere elétrons, gente, há um bombeamento de prótons de H+. Esses prótons de H+, estão presentes ali no estroma, estão presentes no cloroplasto, tá? Aqui eu estou no lume. Lembra do lúmen? É o interior da moedinha, tá? É o interior do tilacoide. Vai começar a ter o quê? Uma alta concentração de hidrogênios aqui. Esse hidrogênio vai querer voltar para o outro lado. Já vimos esse filme. O que vai acontecer? Quem que fica aqui, ó? Aquela turbina. Como é que chama aquela turbina que fica aqui no cantinho? ATP sintase. Então o hidrogênio vai tentar voltar para o estroma. E isso vai gerar ATP. E esse elétron vai para onde? Vai voltar para P700. Por isso que é cíclica. Ó, a P700 está parada, está neutra. Venha o fóton de luz, vem a luz, começa a entrar em ressonância, começa a excitar, de repente ela dispara. Pshum! Liberou o elétron. Quando a clorofila P700 libera um elétron, ela vai ficar oxidada ou reduzida? Liberou um elétron, perdeu o elétron. Oxidada ou reduzida? Oxidada. Então é como se ela ficasse o quê? Positivo. Aí este elétron foi transferido para uma cadeia transportadora de elétrons que bombeou hidrogênios para o lume do tilacoide. Aqui ficou mais concentrado do que o estroma. Ele passou pela ATP sintase, produziu ATP. E o elétron foi transferido para um, que foi transferido para outro, que a clorofila roubou de volta.
Então é como se fosse assim, pensa no bumerangue. A clorofila disparou o elétron, bumerangue, ó, ele vai dar a volta no citocromo, produz ATP e volta, repôs o elétron. Tá? De novo, estou excitada, liberou o elétron, bumerangue, o bumerangue vai, elétron girando, ó, citocromo, produção de ATP e volta para a clorofila. Tá? Então, a clorofila P700 perde um elétron e fica oxidada. A pergunta é, quem repõe os elétrons da clorofila P700? É o próprio elétron dela que saiu, passou pela cadeia de citocromos e voltou. Tá? Então, ó, após a P700 ser oxidada, o próprio elétron que foi perdido após passar pela cadeia de citocromos, retorna para a P700. Por isso que ela trabalha de forma independente, tá? Não preciso de participação de outro fotossistema. Então, resumindo aqui, gente, fosforilação cíclica, eu tenho a participação apenas de um fotossistema, que é o fotossistema 1. Por que ele é 1? Porque ele foi o primeiro a ser descoberto. A clorofila desse fotossistema é o P700. Quando iluminada, ela se excita e libera um elétron. Este elétron é captado por um aceptor primário e é transferido para os outros citocromos. E no final, ele volta para P700. Ao longo desta transferência, H+ são transferidos para o lume do tilacoide, que é o recheio da moedinha, é o interior da moedinha, que fica hipertônico em relação ao estroma, que é o gel do cloroplasto, e a única forma dele voltar é através da ATP sintase, gerando ATP. Então, o que gera a fosforilação cíclica? Apenas ATP. Tudo bem? Então tá. Aí nós vamos para a segunda parte, que é a fosforilação acíclica. Fosforilação acíclica. Na fosforilação acíclica, eu vou ter a participação do PS2 mais o PS1. Então, vou ter isso aqui, ó. De novo, a membrana do tilacoide. Aqui eu vou ter o nosso PS2. Aí eu vou ter aqui, ó, citocromo. Citocromos. Aí eu vou ter aqui, ó, ATP sintase. E aí no final eu tenho aqui quem? O PS1. Ok? Lembra que o PS1 tem a P700. O PS2 tem a P680, tá? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui, gente? Essa fosforilação é acíclica. O elétron que é liberado não volta para o seu ponto de origem, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter a luz. A luz vai incidir no meu fotossistema 1. O meu fotossistema 1 tem clorofilas, tem carotenos, que vão pegar energia, vão canalizar no meu centro de reação. Minha P700 vai estar lá vibrando e ela vai disparar. Disparou o elétron. Olha o elétron. Subiu. O que acontecia com esse elétron na fosforilação cíclica? Para onde ia esse elétron da P700 na fosforilação cíclica? Ia para o citocromo. Então pensa assim, ó. Vocês já viram
aqueles caras trabalhando em obra, que o cara pega um tijolo de baixo e joga pro cara de cima assim, ó, parece tão fácil. O outro tá lá em cima e pega o tijolo, tá? Então pensa assim, eu tô em cima da clorofila. Ela vai jogar o elétron para mim. Eu vou pegar o elétron. Eu sou o aceptor primário. Tem um monte de hidrogênio livre aqui, ó, no lume. Para neutralizar o elétron, eu pego hidrogênio para cá. Tudo bem? Entenderam a diferença, gente? Então, ó, fosforilação cíclica. O aceptor primário, que é o cara que pega o elétron da P700, pegou. Se for cíclica, ele joga para cá, para o citocromo. Se for acíclica, ele joga para frente, para o NADPH. E aí o NADP+, que está dizendo que ele está oxidado, quer dizer que ele precisa de elétron, ele pega um elétron, pega mais um hidrogênio e vira NADPH2. Só que a gente tem um problema, não tem? Olha aqui. A clorofila P700 perdeu um elétron. Como que ela fica? Oxidada. Aí o que ela faz? Ah, eu quero meu elétron de volta. O que ela faz? Ó, busca de quem o elétron? Do citocromo. Aí o citocromo fala, ah, eu quero meu elétron de volta. Ele faz o quê? Busca desse. Que faz o quê? Que busca desse. E esse busca de quem? Da P680. Ah, P680 me dá seu elétron. E aí a P680 fica como? Oxidada. Certo? Pode acontecer, gente, ao mesmo tempo, óbvio, a luz também excitar o fotossistema 2. Ele não vai excitar só o fotossistema 1. E o fotossistema 2 também funciona dessa forma. Você tem clorofila aqui, você tem caroteno aqui, que vai convergir a luz para a clorofila P680, que vai liberar o elétron dela. A hora que liberar o elétron dela, vai ser transferido para o citocromo. Tá? Agora a pergunta é, esse elétron vai sair daqui, vai para cá e vai morrer aonde? Na P700. Ali eu perguntei, quem é que repõe os elétrons da P700? É o próprio elétron da P700 que vai, passa pelos citocromos e volta, bumerangue. Quem é que repõe os elétrons da P700 aqui? É o elétron da P680 que saiu de lá, passou por todo mundo e chegou aqui. Então, qual que é o papel da P680 nesse fotossistema? Nessa fosforilação? Recuperar ou repor os elétrons da P700. Por quê? Para onde foi os elétrons da P700? Para o NAD. Agora tem um problema. A P680 está oxidada. O que ela vai falar? Ela vai se conformar em ficar oxidada? Ah, tudo bem, estou oxidada, eu não tenho elétrons. Não, eu quero um elétron. De onde que ela vai tirar esse elétron? Não tem de onde ela tirar esse elétron. E agora? Agora vai chegar alguém que é importante que eu não falei até agora. Quem que vai chegar que eu não falei até agora? A água. Aí vem a água. Vup! Ah, água! Seja bem-vinda! Você tem elétrons para doar? Tenho. Aí vem a clorofila P680, como se fosse um agente oxidante, como se ela fosse mais eletronegativa, tipo o papel do oxigênio roubando elétrons da água. Aí ela puxa os elétrons da água e quebra a água. E a hora que ela quebra a água nisso aqui, ó. H+, lembra, 2 moléculas de água, 4H+, 4 elétrons mais O2. Aí o que vai acontecer? Para onde vão esses elétrons da água? Para P680. Para onde vai esse O2? Para o ambiente, é liberado. E esse H+, vai para cá. Para que serve o H+, gente? Para criar uma diferença de concentração aqui no lume positivo, aqui no estroma negativo, passa pela TP sintase e forma ATP. Então, esse cara aqui vai passar pela TP sintase e vai formar ATP. O elétron vai repor os elétrons da P680. E o oxigênio vai embora. Tudo bem? Olha o que eu escrevi aqui.
Após a P700 ser oxidada, o próprio elétron que foi perdido passa pela cadeia de citocromos e retorna a P700. Aí eu vou falar assim, ó. Aqui, o elétron da P700 vai parar no NADP+, formando NADPH2. Lembra, gente? Você pode encontrar essa expressão como NADPH ou NADPH2, tanto faz. Os dois estão certos, tá? E aí? Os elétrons da P680 passam pelos citocromos, produzindo ATP e repondo a P700. Por isso que é acíclica. O elétron da P700 vai parar no NADPH e vai embora. E o elétron da P680 vai parar na P700, ele não volta. É diferente da cíclica, que é o bumerangue que vai no citocromo e volta. Aqui não, tá bom? E aí, ó, a P680 recupera seus elétrons ao quebrar a água. Processo esse chamado de fotólise. Tá? Ó, os elétrons da água recarregam a P680. Os hidrogênios, os H+, da água, vão para o lúmen do tilacoide e passam por difusão pela ATP sintase, gerando ATP. E o oxigênio e o O2 da água é liberado. É liberado para a atmosfera. Claro que esse oxigênio também pode ser usado para a planta fazer respiração celular, tá? Porque o oxigênio vai estar ali perto, mitocôndria pode ser usado, ok? Uma cortadinha ali. Lacoide. Tudo bem? Então, ó. Cadê? Fosforilação cíclica produz ATP. Fosforilação acíclica produz NADPH2 e ATP. Então vamos lá, para que serve a fase clara? A fase clara serve para produzir ATP e NADPH2. Só que ela produz em duas partes. Ela produz em uma parte com o fotossistema 1 trabalhando sozinho, chamada de fosforilação cíclica, onde a clorofila P700, ao ser iluminada, se excita e perde um elétron para um transferidor. Esse aceptor primário transfere para citocromos, que são transportados, acumulam H+ no lume, quando ele volta, gira ATP de sintase, formando ATP. E o elétron volta para P700, por isso que ela é cíclica.
Já a cíclica, eu tenho a excitação da clorofila P700, que o elétron é transferido para um aceptor primário, que devolve, ao invés de devolver para os citocromos, joga para o NADP+, que vira NADPH. Essa clorofila fica carente, fica oxidada, que rouba elétron de um citocromo, que rouba do outro, que rouba do outro, que rouba da P680. A P680 precisa de elétron, ela rouba da água, fotólise da água. Hidrogênio vai para o lume, que vai passar por difusão para gerar ATP. Elétrons repõem a P680 e o oxigênio vai embora, tá? Quem repõe os elétrons da P700 na fosforilação acíclica é a P680. Quem repõe os elétrons da P680 é a água. Tudo bem? Então, faltou escrever isso, né? Não. Elétrons P700 passam pelo NADPH2, formando o NADPH2. Os elétrons da P680 passam pelos citocromos produzindo ATP e repondo aqui, ó, repondo a P700. P680 recupera seus elétrons ao quebrar a água, fotólise. Os elétrons vão para P680 da água, H+ vai para o lume, produz ATP e O2 liberado para a atmosfera. É isso. Tudo bem? Ó, agora, gente, o que eu tenho? Ao final da minha fase clara, os produtos da fase clara são esses. Os produtos da fase clara, ATP e NADPH2. ATP, fosforilação cíclica e acíclica. NADPH2, somente fosforilação acíclica que produz este produto. Produz este produto é bom, né? Aqui vocês já copiaram no meio? Eu vou ligar aqui o slide, tem que apagar. Então, ó, deixa eu passar aqui. Só revisando aqui. Fotossistema 1, PS1, possui o centro de reação a clorofila que absorve melhor a comprimento de 700 nanômetros, por isso é P700. Fotossistema 2 tem P680. PS1 pode operar independente do PS2, fosforilação cíclica. PS2 depende do PS1, fosforilação acíclica. Então aqui de novo, cíclica é quando o PS1 atua independente, acíclica é quando o PS1 e PS2 atuam em conjuntos, tá? Aí aqui é basicamente tudo que eu expliquei para vocês, ok? Vou passar rapidinho. Aqui é o esqueminha, ó. Luz, ressonância entre as moléculas de clorofila, aciona um P700 que joga o elétron no aceptor primário, passa pela cadeia de citocromos, tá? Volta para P700 e esse processo produz ATP, tá? E esse ATP vai para a fase química ou segunda fase ou fase escura. Aqui, ó, o esquema só da fosforilação cíclica. Clorofila, aceptor primário, ferrodoxina, que é um dos aceptores também, passa pelo complexo citocromo, produzindo ATP, tá? Tá vendo que aqui, ó, o fotossistema 2 está apagado e a parte do NAD também está apagada, porque nesse caso é só o fotossistema 1 que trabalha na fosforilação cíclica. Não. Não precisa, tá? Eu destaquei aqui, ó, não sei se está errado isso, só para corrigir. Cadê? Os elétrons da P700 vão para uma proteína aceptora de elétrons. Tá escrito... O que está escrito na apostila de vocês? Eu acho que é uma correção que eu tenho que fazer. Ó, olha o... Tá certo? Tá igual? Os elétrons da P700 vão para uma proteína aceptora de elétrons. O que está escrito aí? Não, então não é. Corrija aí.
É uma proteína aceptora de elétrons, não é uma cadeia transportadora. Até chegar ao NADP, que recebe o H do estroma e forma o NADPH ou NADPH2. Tá? Que eu já tinha impresso isso depois que eu corrigi. Já falei disso. Olha aqui a visão geral. Ó. Lembra? Aqui eu tenho a moedinha. Aqui a moedinha. Isso é o tilacoide, isso aqui é o grano, isso aqui é o lúmen, isso aqui é o estroma e aqui é a membrana. Então, ó, mesma coisa. Lume, estroma, fotossistema 2, complexo citocromo, fotossistema 1, NADPH, tá? E aí o ATP, aqui a ATP sintase, ó. O ATP e o NADPH vão para a segunda etapa, que é a fase escura ou fase química, que é o ciclo de Calvin. Ok? A fosforilação acíclica, ó, a água é quebrada, repondo os elétrons da P680, que vai doar para uma cadeia de citocromos e vai parar no NADPH, tá? Aqui de novo, mesma coisa. P680 libera os elétrons, cadeia de citocromos, P700 libera elétron e vai para o NADPH. Aqui outro esquema. Fóton dá um impulso no elétron da P680, que vai para cima, desce pela cadeia de citocromos, produz ATP, o fóton dá outro impulso na P700 e o elétron vai parar no NADPH. Tudo bem? Olha a fotólise da água aqui, ó. Equação de Hill. É o contrário da formação da água na respiração celular. 2 moléculas de água na presença de luz, 4 elétrons, H+, e O2. Tá? Isso aqui tudo eu já falei, tá, gente? Depois está explicadinho na apostila. E essa aqui é a equação geral da fase clara. Eu tenho que saber? Não, não tem que saber. Tá? Só para mostrar que entra água, chega o NADP+, formação de ADP mais P, forma o oxigênio que veio da água aqui, ó, tá? Forma o NADPH, hidrogênios livres. Por isso que eu falei que às vezes eu posso falar que é NADPH ou NADPH2. Porque se eu falar que é NADPH, eu tenho que mostrar que tem 6 hidrogênios prótons soltos. Se eu falar que é NADPH2, eu acabo com o problema. É como se eu tivesse neutralizado os dois, tá? E 9 ATPs. 9 ATP é a quantidade de energia que eu produzo na fase clara. Mas não é significante para a planta. É somente a energia que eu vou usar na fase escura para fazer o ciclo de Calvin girar, tá?